Oi, segundo ano. Todo mundo bem? Tiveram um bom fim de semana? Legal. Aproveitem a escola para gravar de novo a nossa aula. Para aqueles alunos que não conseguem também acompanhar no Hangout. E também para que vocês possam fazer as suas atividades em casa com mais tranquilidade, tá bom? Então, nós vamos começar hoje com o nosso livro de português, tá? Nós vamos mudar o capítulo, nós vamos passar para os contos de encantamento, lá na unidade 3 do nosso livro. A gente já terminou as canções, a unidade que falava sobre as canções contemporâneas, tá? Terminamos as atividades, mas vocês não deixem de cantar em casa, continuem ouvindo as músicas, fazendo karaokê em casa para se divertir, tá bom? Então a nossa unidade agora vai ser sobre contos de encantamento. Vocês sabem o que é isso? Contos de encantamento? Não? Então, antes de começarmos, eu vou colocar uma imagem aqui no quadro para vocês verem. Deixa eu apagar aqui a luz. Vamos ver. Olha só. O que parece nessa imagem aqui? É de uma história. Vocês conhecem? Quem é essa personagem? Cinderela, né? E aqui, o seu príncipe encantado. Vocês acham que essa imagem é antiga ou recente? Atual? Observem as roupas das pessoas. É uma imagem antiga, né? Pelas vestimentas, né? E vocês lembram o que acontece nessas histórias? A história como a da Cinderela? O final da história costuma ser como? Alegre ou triste? Feliz, né? Sempre terminam e viveram felizes para sempre, não é? Então, esses são os contos de encantamento, os contos de fada, né? Eles costumam ter sempre um final feliz, não é mesmo? Deixa eu fechar aqui a porta, que tá balançando a cortina lá, fica ruim para ver a imagem. Então, eles costumam ter sempre um final feliz. Olha que interessante a roupa que eles estão usando. Os contos de fadas são contos muito antigos, tá? O prof vai ler para vocês um pouquinho de informação sobre esses contos, depois a gente vai passar para as atividades do livro, tá? Para entender melhor um pouquinho dos contos de fada, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da história de como é que viviam as crianças nessa época. Olha só, as crianças do passado e do presente, vamos entender um pouquinho. O prof tem esse livro aqui, que é o Almanaque dos Contos de Fada, que ele traz informações bem legais, para a gente poder entender melhor. Antes de começarmos a apresentar os contos de fada, vamos pensar como era a vida das crianças no passado e como que é no presente, hoje. Assim entendemos melhor os personagens que aparecem nessas histórias. Quando você pensa na vida de uma criança, o que vem na sua cabeça? Hein? O que você pode fazer? O que você pode fazer e ter sendo menor e mais novo do que os adultos? Pense nos seus brinquedos, no que você veste, em quem cuida de você, no que pode e o que não pode comer. Mas será que sempre foi assim? Para saber como era a vida em muitos séculos, para saber como é que era a vida, vou desligar aqui um pouquinho. Para saber como é que era a vida há muitos séculos, os pesquisadores buscaram diferentes caminhos. Alguns historiadores analisaram, por exemplo, as pinturas e os registros escritos para tentar entender como era a infância nas diferentes épocas. Você sabia que no século passado as crianças não eram tratadas de maneira especial? E por isso morriam com muita facilidade?
Sabia-se muito pouco sobre as doenças e como salvar as pessoas. Por isso, as pinturas do século passado que vemos as crianças retratadas como adultos. Naquela época, a criança era tratada como se fosse um adulto, não tinha nenhuma diferença. Tá? Precisavam trabalhar, precisavam ajudar no sustento da casa. Então vamos ver. Nos contos de fada. Nos contos de fada podemos pesquisar como viviam as crianças do passado. Você se lembra da história do Chapeuzinho Vermelho? Ela é pequena e, no entanto, vai sozinha à casa da sua avó. Para isso, tem que atravessar uma floresta considerada muito perigosa. Sua mãe apenas alerta para que tome cuidado com o lobo mau. Você acha que se fosse hoje, sua mãe daria essa tarefa para você? O que vocês acham? Você teria coragem da Chapeuzinho Vermelho? Isso mostra que essa história é mesmo muito antiga. Naquela época, a criança tinha tarefas que para nós hoje são consideradas somente para adultos. E João, na história de João e o pé de feijão? Ele era um menino pobre e sozinho e foi à feira vender sua vaca, que era o único sustento dele e da sua mãe. Imagine se seus pais dariam para você a tarefa de salvar a família da fome, hein? Então, antigamente era assim que funcionava e se sabe por conta dos registros, das pinturas daquela época, tá? Dessa forma que viviam as crianças. Então aqui tem uma imagem, ó, algumas crianças brincando de diferentes épocas. Depois, quando vocês voltarem, eu mostro o livro para vocês, tá? Tem alguns livros na biblioteca para a gente estar vendo as imagens, tá bom? Então vamos ver como é que são os contos de fada, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso livro. Só para a gente entender, pessoal, que os contos antigamente eram passados de boca em boca, né? Eles não eram registrados. E um contador de história, se ele fosse muito bom, ele era contratado e participavam das grandes festas dos palácios para fazer, contar suas histórias para as pessoas, né? Fazer a sua contação lá e divertir as pessoas, tá? Então, as histórias não eram registradas. Só muito tempo depois, lá Pierrot, os irmãos Grimm, lá em 1700 e pouco, 1700, 1600, que começaram então a aparecer alguns registros escritos, tá? Dessas histórias que a gente até hoje. Então, muitas delas, como eram só contadas, muitas delas foram sendo modificadas. Nem sempre a gente vai encontrar a mesma versão da história. Às vezes tem um pouco de diferença dependendo da tradução dela, né? Da língua que ela foi traduzida, tá? E também nem sempre os finais são felizes para sempre. Algumas das histórias, para falar a verdade, são bem dramáticas, né? Diz que uma das Cinderelas, das irmãs da Cinderela lá, a madrasta, a mãe dela, cortou o calcanhar para que o sapato pudesse servir no pé dela, porque lembra, o sapatinho da Cinderela só servia nela, né? Então, algumas das histórias que eram contadas antigamente tinham um final bastante dramático. Depois eles foram modernizando, atualizando e deixando mais leves para as crianças, né? Não se assustarem também, tá? Mas nessa época não tinha esse cuidado, tá bom? Pra gente conhecer um pouquinho das histórias. Então vamos lá, no livro de vocês eu tenho essa imagem, né? Aqui no computador ela fica bem bonita, dá pra ver bem os detalhes. Lá no livro de vocês então aparece essa imagem. E aqui tem umas perguntas para vocês lerem, ó. Você conhece essa personagem? Em que histórias elas aparecem? Você acha que essa imagem é antiga ou recente, né? Como é que perceberam isso? Então,
Eu já falei um pouquinho aqui, vocês voltam lá para estar olhando os detalhes, tá, gente? Onde costumam acontecer histórias como essa? Como é que é o final dessa história? Feliz ou triste? Já conversamos um pouquinho sobre isso, então vocês voltem lá na imagem e olhem com detalhes, tá? Depois, na nossa página 61, na nossa página 60, deixa eu mudar aqui o livro. A nossa página 60, nós temos uma atividade para fazer aqui, ó. Era uma vez no reino muito distante. Há muitos e muitos anos. Então, sempre que uma história começa assim, ó, era uma vez, tá falando sobre o quê? Ou no reino muito distante daqui, havia uma menina que gostava muito, né? São jeitos de começar a história, ó. Há muitos e muitos anos. Sempre que se começa uma história do conto de fada, a gente acaba lendo um desses inícios, né? Ou ela acaba aparecendo na história, né? Quando vimos essas expressões, logo pensamos, lá vem uma história. E isso é mesmo. Não há quem não conheça pelo menos um conto de encantamento, pois eles são contados há muitos e muitos anos. Existem muitos livros com várias versões desses contos, e alguns até viraram desenho animado. No Walt Disney a gente tem praticamente todos, né? As histórias das princesas da Disney. E muitos viraram, além de filmes, teatros, óperas, né? Então há uma diversidade muito grande e eles são mundialmente conhecidos, são traduzidos em várias línguas, ou seja, todos os povos conhecem as histórias, né? Então, vamos ver aqui. Não há quem não conheça pelo menos um conto de encantamento, pois eles são contados há muitos anos. Vamos fazer uma lista dos contos de encantamentos mais conhecidos pela classe. Nessa atividade 1, nós vamos fazer junto do nosso encontro no Hangout, tá? Porque nós temos que fazer uma lista aqui dos contos de fadas, ó, e escrever. No livro de vocês aparecem as linhas para vocês, aparecem as linhas aqui do lado do castelo, para vocês escreverem os títulos das histórias que vocês conhecem. Então, no nosso encontro da semana, a gente vai estar fazendo isso, tá bem? Depois, a nossa próxima atividade aqui você sabia que a maioria dessas histórias começou a ser contada de boca em boca? A gente acabou falando sobre isso, né? Com o passar dos anos, alguns escritores resolveram publicar esse conto. É o caso dos irmãos Grimm. Que tal imaginar outros desfechos para os contos conhecidos? Antes de entrar aqui no número 2, lá no nosso livro, no Almanac, lá atrás, na página 228, vocês vão encontrar informações sobre os irmãos Grimm, tá? Tem uma lida, eu quero que vocês leiam em casa, para vocês conhecerem. Aqui, gente, ó. Tá? No livro de vocês, 228, quem eram os irmãos Grimm? Então, aqui fala um pouquinho sobre eles lá do ano de 1785, né, onde eles nasceram, até 1859. Então, fala sobre como eles começaram a registrar esses contos, tá? A escrever. Então, muitos deles, que a gente já conhece, o Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, os Sete Anões, os Saltimbancos, né? Os músicos de Bremen foram escritos por ele, além do Barba Azul, Gato de Botas e outros, tá? Então eu quero que vocês deem uma olhadinha na página 228. Depois do lado também vai falar sobre Charles Perrault,
sempre o nome dos autores, né? Quando vocês voltarem para a biblioteca, a gente tem uma coleção bem legal sobre os contos clássicos e aí vocês poderão estar dando uma lida nesses livros e aí pegar um dos irmãos Grimm e outro Perrault para fazer uma comparação, ver se a versão da história é a mesma, né? Geralmente a versão é a mesma, mas muda alguns detalhes, às vezes algumas falas, tá? Para vocês estarem conhecendo, tá bom? Então aqui, quando fala dos irmãos Grimm, no livro de vocês, vai estar uma dica mostrando para vocês irem lá na página 298. Aliás, 228, tá? Para vocês lerem. Então, essas atividades, por enquanto, são só de leitura, tá? Que tal imaginar outros desfechos para os contos conhecidos? Então, na história da Cinderela, o que acontece? Lá no final, o desfecho é quando termina a história, né? O que acontece? O príncipe acha ela, né? Que a madrasta colocou ela presa lá na casa. O príncipe acha ela e ela prova seu sapatinho, os dois se casam, vivem felizes para sempre. Na história da Chapeuzinho Vermelho, o que acontece no final? O caçador aparece na casa da vovozinha, salva a Chapeuzinho, né? E mata o lobo. E assim por diante. Sempre tem um final feliz, né? O vilão acaba sendo eliminado, né? Acaba sendo pego. Então, imaginem essas histórias com outro final. Como é que vocês acham que elas iam terminar, iam ser? Essa atividade aqui é mais para a imaginação, olha só. Vocês vão imaginar. Você e os seus colegas vão ditar para a professora escrever na lousa o que teria acontecido com a Branca de Neve, por exemplo, depois que ela mordeu a maçã. Lembram a história da Branca de Neve? Ela entra num sono profundo, né? E aí os anões colocam ela num caixão todo de cristal. Né? O que teria acontecido com a Branca de Neve depois que ela mordeu a maçã? Na outra versão, numa versão diferente. Bem, isso aqui é para pensar e tentar mudar a história, tá? Continue a brincadeira em casa e imagine finais diferentes para histórias conhecidas. Depois compartilhe com os colegas de sua classe. Aí tem aqui, faça um desenho caprichado do seu personagem de conto de encantamento preferido. Essa atividade do desenho é para vocês fazerem em casa, para nossa aula, tá? Porque para fazer durante a aula, durante a semana, não dá tempo. Então você já tem que deixar pronto o desenho no espaço ali do livro do seu personagem preferido, tá bom? Depois, durante o Hangout, durante o nosso encontro, vocês vão poder falar sobre qual é o seu conto preferido e qual é o personagem que você desenhou. Entenderam? Essas duas aqui, a letra A e a letra B, é só para ir pensando nos contos e que finais você daria para eles. Que desfecho você daria para a história. Né? Que outras situações você criaria, tá? Número 3, você vai fazer o desenho do personagem que você escolheu. E aí eu vou pedir para vocês, não temos espaço aqui no livro, mas eu vou pedir para vocês, o personagem que você desenhou aqui, você vai escrever a história do seu jeito, com as suas palavras, lá no caderno de português, dando uma nova versão para a história. Tá? Mudando, fazendo um desfecho diferente. Entenderam? Então, vocês vão desenhar o personagem preferido. Depois, lá no caderno de português, vocês vão colocar o título da história que aparece esse personagem. E vocês vão escrever a história mudando aqui, ó. Dando uma nova versão, finais diferentes para histórias conhecidas. Tá? Em vez de dizer, a Cinderela casou-se com o príncipe, foram felizes para sempre, o que aconteceu?
pode acontecer um monte de coisa ali, aparecer uma outra pessoa, a Cinderela não quis casar, quis viajar pelo mundo, né? Quis conhecer outros lugares. Vocês vão imaginar outros finais. Ah, o lobo conversou com o caçador e aí pediu desculpas, resolveram a situação e foi cada um para sua casa. E a vovó ajudou a fazer comida para o lobo, que daí não precisou mais comer as pessoas. Vocês vão imaginar os finais e vão escrever um outro final para a história daquele personagem que você desenhou. E aí no nosso encontro de sexta-feira no Hangout, ou no nosso último encontro de português, tá? Vocês vão poder ler algumas versões para a gente ver como é, vocês vão poder ouvir algumas versões para ver como é que ficaram as histórias. Tá bom, gente? Aposto que vão ter histórias bem legais. Tá? Então a atividade de português era essa. Ler a página, voltar lá na página 58, 59, observar a imagem e pensar naquelas perguntas que estão ali, tá? Para vocês irem pensando de acordo com a imagem. A número 1 da nossa página aqui, 60, nós vamos fazer no nosso encontro, que são os títulos das histórias que vocês conhecem. Cada um vai poder falar uma e aí a prof vai escrevendo e vocês vão escrevendo também na hora, tá? E aí, então, a atividade para vocês fazerem, deixarem pronta somente o desenho do personagem e para a última aula de português, tentar deixar a história pronta, tá? Para a gente poder ler. Eu vou pedir para algumas pessoas lerem durante o nosso encontro, a versão da história. Tá? Como é que ficou o desfecho final? Combinado? Aproveite essa unidade que fala sobre os contos e pratique mais a leitura. Tá? Vocês poderão, se já terminou os livros, se não tem muitos livros em casa, vocês podem pedir para a mãe baixar no celular ou no computador algumas versões de histórias para vocês estarem ouvindo e também para vocês estarem lendo os livros online, tá? Não deixem de ler, tá bom, gente? Importante. Ainda mais agora que a gente está trabalhando com essas histórias, tá? Então a nossa atividade de português do livro é essa. Agora eu vou passar outra atividade para vocês, que é sobre o nosso livro Felpo Filva, tá?